Olá, meu nome é Ricardo Borges, eu sou um dos pastores da Igreja Metodista Livre da Saúde em São Paulo e mais uma vez hoje trazemos esse vídeo como um recurso para o culto em nossas casas. Sejam bem-vindos, bem-vindas para esse momento de reflexão na palavra, para que adoremos ao Senhor através da música e também para que oremos juntos. Hoje nós teremos a mensagem número 6 nessa série no livro do profeta Jeremias. E antes que vocês se cansem, não do profeta, é claro, mas daquele que lhes fala sobre o profeta, eu tenho algumas boas novidades para compartilhar com vocês. Como nós fazemos periodicamente no púlpito da nossa comunidade, nós teremos a alegria de contar com alguns irmãos queridos que com alguma frequência também nos ajudam com mensagens na igreja. Assim, na mensagem do próximo domingo, nós teremos o privilégio de ouvir o Steve trazendo a mensagem para a gente. E no domingo seguinte será a vez do Daniel abrir a palavra e compartilhá-la com a comunidade. E para quem está com saudade do Ziel, a boa notícia é que a partir do primeiro domingo de agosto, o Ziel retorna com uma nova série de mensagens para a gente. Jeremias, depois nós voltaremos e seguiremos nessa jornada com esse profeta especial da Palavra de Deus. Hoje meditaremos na primeira parte do capítulo 3 de Jeremias, dos versos 1 ao 18. E leremos agora juntos os versos 12 ao 15 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vai e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: Ó Israel, meu povo infiel, volte para mim. Pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir minha voz, eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu os trarei de volta a Sião, um desta cidade, dois daquela família, de onde quer que estejam dispersos. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. Jeremias nos traz outra vez uma mensagem de juízo ao povo. Ele começa com uma analogia, uma comparação, usando o divórcio para falar da relação do povo com o seu Deus. Ele compara essa relação a um marido que se divorcia da esposa, depois essa ex-esposa agora se casa com outro homem, e aí a pergunta do profeta é que o que aconteceria se esse marido original, se ele poderia voltar a se casar com aquela primeira esposa, se ela em algum momento voltasse para ele ou ele voltasse para ela. Daí ele mesmo dá a resposta, o profeta, e a resposta é um categórico não. O pano de fundo é a lei encontrada em Deuteronômio, no capítulo 24, onde a lei claramente estabelecia que a quem era dada uma carta de divórcio não lhe era permitido voltar a casar-se com essa pessoa outra vez. Antes de ir ao ponto específico da metáfora, da comparação, talvez seja útil que nos lembremos do propósito original da lei. Porque muitas vezes nós ficamos só na leitura superficial, rápida, e perdemos muito das nuances positivas, benéficas da lei que foi dada ao povo de Deus. O propósito original dessa lei em Deuteronômio era certamente de proteger a mulher.
a quem era dada uma carta de divórcio. Porque se fosse fácil assim, ou seja, dar carta de divórcio à mulher, essa mulher poderia, no contexto de uma sociedade patriarcal, poderia simplesmente ser jogada ou chutada como uma bola num campo de futebol de um lado para o outro, por homens volúveis ou claramente aproveitadores, que esconderiam possivelmente suas motivações mesquinhas ou vis, porque ainda poderiam dizer que estavam agindo dentro da lei, o que lhes permitia dar uma carta de divórcio ao dispensar uma mulher que, por qualquer razão, não lhes interessasse mais, ou para beneficiar um amigo, um aliado, que se casaria com ela, mas que posteriormente poderia, por sua vez, divorciar-se mais uma vez dela e devolvê-la ao marido original. E tudo dentro da lei. Que maravilha, entre aspas, não? Eu deveria pensar o espertalhão, quando na verdade não passaria de uma santa hipocrisia. Quando comecei a ler mais sobre o Uruguai, esse país onde nós moramos por 7 anos, quando nos preparávamos para ir para lá como missionários, eu recordo de haver lido sobre isso, dessa lei que nos primeiros anos do século XX foi aprovada no Uruguai, que foi algo muito precoce comparado com outros países, que era uma lei de divórcio. E essa lei ficou conhecida como a lei de divórcio por la sola voluntad de la mujer, ou seja, a lei de divórcio pela iniciativa e vontade expressa da própria mulher. Eu achei curioso porque ela se chamava assim, essa lei, e aí eu fui descobrir que naquela época, começo do século XX, 1905, 1907, algo assim, aquela lei, se o homem quisesse se divorciar da mulher, ele poderia, mas para tal ele deveria, perante o juiz, apresentar alguma razão, uma motivação razoável para os padrões da época, para que pudesse obter uma aprovação da justiça, do juiz, para o seu divórcio. A lei, nesse caso, previa que, caso fosse a mulher que apresentasse por sua própria iniciativa e vontade perante o juiz que ela queria se divorciar, nesse caso bastava que ela quisesse, que ela dissesse ao juiz que essa era a sua expressa vontade e desejo. Ela não deveria apresentar nenhuma razão para tal e o divórcio seria concedido. Foi fascinante descobrir que a motivação da lei, então, era para proteger a mulher. Porque na sociedade da época, para a mulher já seria algo muito difícil a vida como uma mulher divorciada. Assim, se ela de fato assim o desejava, com certeza ela teria os seus fortes motivos e assim lhe era concedido, não era necessário explicar. Já para o homem não seria possível, porque se isso fosse permitido para ele assim facilmente, significaria na sociedade, no contexto da época, uma balança desigual para alguém que já tinha o seu lugar e os seus privilégios na sociedade. Aliás, fui fazendo algumas disciplinas na pós-graduação em Direito, na Universidade de la República, ali no Uruguai. E sim, olha só, eu fiz isso, né? O que deve ser curioso, porque acho que nem algumas pessoas aí que me conhecem da comunidade sabem disso, das minhas aventuras fazendo algumas disciplinas de pós-graduação em Direito lá no Uruguai. Aliás, claro que não coloquei isso no meu currículo e é bom aclarar isso nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo. Porque eu só fiz algumas disciplinas lá com esse intuito de me conectar com o mundo universitário, estudantil do Uruguai, entender mais essa realidade. E eu escolhi algumas disciplinas justamente que falavam sobre a Bíblia hebraica, o Talmud e a sua relação, a sua influência na Constituição uruguaia. E aí foi nesse processo que a gente foi fazendo essas descobertas fascinantes de coisas que eu nem imaginava. Bem, fechando os parênteses e voltando à nossa comparação aqui do texto. Para a questão levantada pelo profeta,
Poderia essa esposa que se casou uma segunda vez com outro marido voltar a casar-se com o primeiro marido? A resposta foi um sonoro não. E porque eles estavam redescobrindo a lei no período do profeta Jeremias, que nesse momento era o rei Josias, um jovem rei que redescobriu a lei, e eles estavam reformando, tentando reformar a sociedade. Então, nessa redescoberta da lei, isso seria uma ilustração forte, evidente, poderosa do grande problema que eles estavam criando para eles mesmos, com toda a infidelidade deles ao Deus das Escrituras. Poderiam eles imaginar que seria possível abandonar o seu Deus, ir atrás de outros deuses, de ídolos, e pensar que em algum momento poderiam, livres, leves e soltos, voltar à aliança com o seu Deus? Não, diz o profeta. Tal comportamento não era aceitável nem permitido. É como se eles precisassem desse choque de realidade, vindo dessa metáfora de uma comparação com a sua própria lei. Se o povo estava agindo, então, como uma prostituta, e essa é a expressão forte usada pelo profeta, eles não poderiam voltar. O profeta faz esse alerta duro. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes, e, no entanto, quer voltar para mim? Diz o Senhor. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses? Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com a sua prostituição e a sua perversidade. Por isso não vieram as chuvas de primavera, pois você é uma prostituta descarada que não tem vergonha alguma. Ainda assim você me diz: Pai, tens me conduzido desde minha juventude, certamente não ficarás irado para sempre, certamente te esquecerás do que aconteceu. Você fala desse modo, mas continua a praticar todo o mal possível. É aquele comportamento errático que nós já vimos antes. Quando o povo ou alguém faz o que quer, o que lhe dá na telha, e acha que é só voltar-se para Deus, depois estará tudo bem. O problema é que esse tipo de comportamento só faz revelar de verdade onde está o nosso coração. Que nesse caso revela que está longe de Deus e de seus bons propósitos para nós. Assim, o alerta do profeta é importante, nem que seja para chacoalhar o povo e revelar essa sua insensatez. Que esperança haveria então? O profeta denuncia o povo por ter ido atrás de Baal, que é o deus tempestade, em busca de fertilidade. Mas, diz o profeta, não vieram as chuvas da primavera. O profeta também os denuncia ao compará-los com o reino do norte, Israel, que havia se comportado de maneira adúltera um tempo antes, uma geração antes do profeta Jeremias, e assim já havia sofrido castigo por seu comportamento, tendo sido dispersos, deixando de existir como reino, como nação, e Judá, o reino do sul de Jeremias, não aprendeu a lição. Jeremias talvez se lembre dos profetas que antes dele buscaram alertar o reino do norte. Amós e Oséias, inclusive esse último Oséias, expressando na sua própria vida essa mensagem profética do Deus que vai atrás de quem é infiel. Mas o reino de Israel, no norte, não havia ouvido, não havia aprendido a lição. Agora, para ajudar o reino no sul, haveria então alguma esperança? Jeremias usa uma pequena palavra em hebraico, shuv, apenas 3 letras, para entregar uma mensagem importante. E o significado dessa palavrinha em hebraico, de apenas 3 letras, o significado simples e imediato é volte. Volte. Voltar, que podia ser voltar alguém, ou voltar se afastando de alguém, ou ainda voltar no sentido de arrepender-se. Também voltar a um lugar geográfico. Jeremias
a usa de todas essas maneiras nesse pequeno trecho até o começo do capítulo 4, ao redor de umas 15 vezes. Então, para a pergunta, haveria ainda alguma esperança para o povo se a lei não permitia essa volta? Se o marido não poderia tomar de novo a sua esposa que se casou com outro homem, como era o caso do povo aqui, indo atrás de outros deuses, com tudo isso, que era uma mensagem dura, difícil, vem a mensagem de Deus. Ainda assim, estamos falando de Deus como marido que agora chama: volte para mim. Ou seja, o que a lei não permitia, o que não seria estritamente permitido por causa da lei, nesse caso aqui seria diferente porque estamos falando do próprio Deus. A relação entre Deus e o povo seria agora não baseada na lei, mas na promessa e na graça. De todo modo, esse era o fundamento original da relação de Deus com o seu povo. A promessa que é feita a Abraão, a graça que os havia sustentado no Egito durante a peregrinação no deserto, foi o que os havia sido os fundamentos dessa relação no princípio com Deus. A lei apenas veio depois. E essa, como a de divórcio, que Jesus mesmo entendeu como sendo uma lei que tinha um propósito de diminuição de danos, né? Uma lei criada para abrandar os danos causados pela dureza dos nossos corações. Ou seja, a lei que vem depois não vai ser ela que vai os redimir, que vai salvar, não vai ser na lei que eles vão ter esperança, ainda que ela cumpra o seu papel de mostrar o nosso erro, o nosso equívoco. Seria no amor de Deus que pode redimir e transformar, assim como nós vemos no profeta Oséias. Quando Deus ordenou a Oséias para amar de novo a esposa que o havia abandonado em adultério e prostituição, vemos essa linda metáfora da iniciativa amorosa e redentora, transformadora, que vem do amor e da graça de Deus. Será suficiente? Por que será que uma e outra vez, com a mensagem de Deus, volte para mim, eles ainda estão tão perdidos na sua própria teimosia, em um caminho que os levaria finalmente à destruição? Volte para mim, porque talvez justamente eles estão muitas vezes voltados para si mesmos. Nessa semana, Ruth e eu completamos 25 anos de casados. Daí nós decidimos ver juntos o vídeo do nosso casamento. Foi muito bacana ver essas imagens antigas e nós ali bem novinhos. E foi vendo essas imagens que nos ocorreu um pensamento. E foi esse. Nós pensávamos que já sabíamos tanto, de tanta coisa, ou éramos tão seguros em nossa opinião a respeito de muitas coisas, de tantos temas na vida. Coisas da juventude, né? Que bem, tem as suas belezas, as suas virtudes, como já comentamos em uma das primeiras mensagens nessa série do profeta Jeremias, mas também tem os seus perigos. Ou seja, parte do problema é esse de pensar que já sabemos tudo, que já sabemos o que é melhor para nós, e assim não ouvir os outros, não ouvir outras perspectivas, e nesse caso, que ainda é pior, não ouvir a Deus, não ouvir os alertas através dos seus profetas, através da sua palavra. Não ouvir porque estamos voltados para nós mesmos, como em um espelho, tão seguros de nós mesmos. E não tem sido essa uma das nossas tragédias hoje? Vemos ao nosso redor tantos experts em infectologia, no meio de uma pandemia, ou que se acham experts, cheios de recomendação sobre o vírus, sobre cloroquina, sem, na verdade, possuírem a capacidade ou a expertise necessária para fazê-lo. Cheios de nós mesmos, da nossa própria opinião sobre tantos temas
mas com isso com o risco de causar danos a muita gente. Por alguma razão, eu sempre me lembro de um conto do escritor argentino Julio Cortázar. É Fim del Mundo Fim, o fim do mundo do fim. Cortázar descreveu o dia em que todos os leitores do mundo resolveram ser escribas, escritores. Surgiram assim tantos livros, mas tantos livros, que começou a não haver mais espaço no mundo para armazená-los. Pilhas de livros em todos os lados. Ninguém mais os lia, o que era parte importante da tragédia que acontecia, mas todos escreviam. A situação se agravava, veio o caos, os livros foram lançados ao mar, as águas subiram, novos continentes surgiram por causa disso, os barcos presos no meio do mar, na pasta dos livros lançados ao mar, e aí eles são transformados em ilhas e cassinos onde fazem grandes festas enquanto o mundo vai se acabando. Curiosamente, a última palavra do breve conto é capitão. O que para mim é revelador no conto, escrito muito antes do advento da internet, é essa tragédia do todo mundo tem algo a dizer sobre tudo. Não ouvem mais, não leem mais, só escrevem. E assim o mundo chega ao seu fim. O profeta Jeremias está aqui alertando uma e outra vez. Deixem de estar voltados a si mesmos, em autorreferências, publicações sem fins, olhando no espelho. Voltem-se para Deus. O Senhor lhes está dizendo através de Jeremias, voltem para mim. Esse convite de Deus ao final repousa em 3 pilares. Uma verdade acerca de Deus, uma condição apresentada às pessoas e uma promessa para o futuro. A verdade acerca de Deus. Na Nova Versão Internacional, parece que a tradução captura melhor o sentido da pergunta que aparece no verso 5. Dizendo assim, ficarás irado para sempre? Como uma pergunta e não como uma afirmação, que é o que aparece na Nova Versão Transformadora. Depois, no verso 12, vem a resposta bem clara para não deixar dúvidas. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre. E esse verso começou com volte para mim, outra vez. Se na Bíblia nós encontramos tantas afirmações sobre a ira, como sobre o amor de Deus, há uma diferença absolutamente importante. Se a ira é uma resposta de Deus para a maldade, para a injustiça e para o pecado humano, já o amor é um atributo de Deus, é uma característica de quem Deus é, do seu caráter, do seu coração, desde sempre e para sempre. A ira, então, ela termina, ela se acaba. Ela se acaba com o arrependimento, com a rejeição de toda a maldade e o pecado da parte de nós, os humanos, e já o amor de Deus, ele permanece para sempre. Essa foi a verdade acerca de Deus. Agora, uma condição apresentada às pessoas. Uma única condição é apresentada, que reconheçam a sua culpa. Parece simples? Bem, esse é o povo que Jeremias nos mostrará uma e outra vez que seguirá negando a sua responsabilidade. Sabemos o que é isso. Reconheça, volte, se arrependa, que é outra tradução para aquela palavrinha hebraica de apenas 3 letras repetida tantas vezes aqui nesse capítulo. Deus, como pai do filho pródigo, está pronto e de braços abertos para o filho rebelde, como chama Jeremias, que volta para ele arrependido de seus maus e terríveis caminhos. Uma imagem tão poderosa que vai ser retomada por Jesus no Novo Testamento. E assim chegamos à promessa. E a promessa é que aqui nessa passagem, que até o versículo 18, vão crescendo nessa parte final da sessão.
para anunciar que no futuro, nem mesmo a arca, que era o grande símbolo da presença de Deus no meio do povo, nem mesmo a arca eles vão precisar mais, não será necessária. Eles mesmos, a cidade em sua justiça, seriam o trono de Deus. A lei de Deus estaria em seus corações. Também todas as nações virão, não mais obstinadas em seus próprios maus caminhos, mas transformadas em sua maneira de viver, adorando agora o Deus eterno. Uma esperança que ultrapassa a expectativa de um futuro melhor para eles naquele momento complicado que eles estavam vivendo, mas que ia além, na esperança do que o Senhor completará no futuro, para todas as famílias, para todos os povos da terra. Deus assim afirma: eu sou cheio de amor e misericórdia. Voltem-se para mim. Assim tenho esperança nesse futuro melhor que eu tenho para vocês. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai ter o nosso momento agora de louvor e adoração. E eu separei algumas músicas, separei alguns salmos também. Então, o primeiro salmo que eu queria ler é o Salmo 51. E ele diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A gente vai cantar essa primeira canção, que se chama Livre Acesso, e depois a gente vai cantar uma canção nova chamada Salmos 103, do Daniel Ludwig. Que nesse momento você possa acalmar o seu coração, ter um momento de louvor e adoração sincero ao nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha
vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Salmo 103 diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Bendiga o Senhor a minha alma. Ele é quem perdoa os meus pecados, sara todas as feridas, cura o meu coração, quem da morte resgatou minha vida e me coroa com tua graça e misericórdia, assim como o céu se eleva bem acima desta terra, assim é grande o seu amor por mim. E como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. Ele é quem perdoa os meus pecados, sara todas as feridas, cura o meu coração, quem da morte resgatou minha vida e me coroa com tua graça e misericórdia, assim como o céu se eleva bem acima desta terra, assim é grande seu amor por mim. E como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. E como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. Aleluia. Graças eu te dou, Pai,
preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, o ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, sim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive estás. Vamos orar juntos? Nós oramos, Senhor, pelas autoridades do nosso país e do mundo. Oramos para que elas tomem as medidas mais responsáveis e necessárias para que atravessemos melhor essa pandemia. Oramos também para que cada um de nós na sociedade seja mais consciente e responsável em prol de um bem comum. Oramos por todos os profissionais da saúde e por todos os demais na linha de frente, entre eles pelos pesquisadores em busca de uma vacina. Oramos por redes efetivas de solidariedade na sociedade e também te pedimos que os governantes saibam cumprir bem o seu papel de prover as redes de segurança e as medidas necessárias para aliviar as dificuldades dos mais necessitados. Oramos por nós, os que cremos em Ti, para que possamos dar um bom testemunho no nosso país, em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossa denúncia daquilo que está mal, mas começando, Senhor, com esse arrependimento em nós mesmos.
deixando de estar voltado para nós mesmos, abandonando a nossa teimosia, as nossas falsas seguranças, e assim voltando-nos para o Senhor, atendendo a esse convite amoroso e misericordioso que o Senhor nos faz, quando nos diz: voltem para mim. Queremos voltar, Senhor, e nos ajude nesse caminho. Por Jesus Cristo, nossa esperança, que oramos. Amém. Sigamos todos cuidando, cada um de nós mesmos, uns dos outros, usando as máscaras, com todas as medidas sanitárias, com um distanciamento social tanto quanto seja possível, esperando, na expectativa de que logo possamos ter um futuro melhor para todos. Enquanto isso, mantenhamos-nos conectados e solidários uns com os outros, tenhamos todos uma boa semana abençoada e na paz de Deus.